primeira regra que ele fala para a gente fazer na vida, olha isso, levante a cabeça e endireite os ombros. Coloque seus ombros para trás, endireita, faz uma pose mesmo de vencedor. Por que ele fala isso como a primeira regra para uma vida bem-sucedida? A maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós usamos a nossa fisiologia, o nosso corpo, muda a nossa maneira como nós interagimos com o mundo, muda a maneira como nós vemos o mundo e como o mundo nos vê. Quando nós endireitamos o ombro, levantamos a cabeça e fazemos uma pose de confiança, nós produzimos um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina nos traz naturalmente essa confiança. E quando você vê uma pessoa na rua passando, ou uma pessoa te vê passando na rua com uma pose de confiante, naturalmente a sua interação com essa pessoa, ainda que não fale, vai ser diferente. Veja bem, uma pessoa que mora na rua e que está passando por uma situação de sem-abrigo, como é que você acha que ela se comporta? Obviamente ela vai estar com os braços cruzados para baixo, numa pose completamente diferente, contrária à pose da confiança. Alguém falou para ela fazer assim ou ser assim? Não. Isso veio o quê? Naturalmente. Eu quero trazer nessa mensagem é que você tem o controle, independente do que esteja vivendo na sua vida, você tem o controle sobre a sua fisiologia, sobre o seu corpo. E se você conseguir controlar o seu corpo, você consegue ter resultados muito diferentes do que se você simplesmente se deixar abater pelas suas emoções momentâneas. Você também tem o poder de mudar as suas emoções, de certa maneira controlar as suas emoções. E uma dessas maneiras é colocando-se em pose de vencedor, em pose de confiança. Se você assistir um TED Talk, talvez um dos TED Talks mais vistos de todo tempo, é de uma pesquisadora americana chamada Amy Cuddy. A Amy Cuddy fez uma pesquisa mostrando, basta você, por exemplo, levantar o braço, pose de vencedor, né? Você levanta 2 minutos e isso já começa a produzir neurotransmissores da confiança, da vitória, da dopamina, da felicidade, ou seja, você começa a interagir de maneira diferente com o mundo. E isso vai te trazer muitas vantagens. Por exemplo, numa entrevista de emprego. É muito diferente você entrar numa entrevista de emprego com uma pose de perdedor do que entrar com uma pose de vencedor. E qualquer um, ainda que você se sinta perdedor, você pode colocar o seu corpo como se fosse de vencedor. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a pensar assim, mais confiante. Numa reunião de negócios, a maneira como você entra na sua reunião de negócios vai determinar muitas vezes o resultado dessa reunião. A maneira como você se interage com seu marido, com sua esposa. A maneira como você dá uma palestra. Imagina, dar uma palestra com o corpo todo para baixo. Ou seja, antes de dar uma palestra, muita gente tem medo de falar em público, né? Isso é uma dica. Antes de entrar numa palestra, coloque-se numa pose de vencedor. Isso já vai te trazer mais confiança e, consequentemente, o seu resultado na própria palestra vai ser muito diferente. Então essa é a primeira dica do livro 12 Regras para a Vida. Levante a cabeça, coloque os ombros para trás e fique numa posição de confiança. Viva assim e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida.